Mais de 600 filmes produzidos no Brasil se inscreveram na 26ª edição do Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo. 125 deles foram selecionados para as diferentes mostras de filmes brasileiros. Esse ano a gente tem produções de 15 estados brasileiros, a gente tem filmes do interior de São Paulo e do litoral, quer dizer, fora da capital. Isso quer dizer que é uma ampliação de quem faz. Então essa ideia de que todo mundo pode realizar um curta é uma ideia que nos agrada muito, que é uma coisa muito legal. Na verdade, esse curta, O Rei, é um filme irmão do meu primeiro longa-metragem, que chama O Touro, que estreou no início desse ano em Roterdã. E a história é a mesma, só que os pontos de vista dos filmes são diferentes, assim. Eu faço curtas-metragens, também, enfim, tenho alguns outros projetos novos nascendo de longa, mas a ideia é que cada tema e cada vontade, elas definem o que vai ser, se vai ser um curta, se vai ser um longa. Então, assim, para mim, os formatos, eu espero poder sempre estar entre os dois. Então, o Evo é uma ficção, né, de 15 minutos. Ele aborda a relação da gente, dos seres humanos, das pessoas com o esquecimento, com a memória, e ele é um suspense. Então, para mim está sendo uma experiência super nova, porque eu sou das artes visuais e a Renata é do cinema. Então, meio que a gente experimentou um casamento entre essas duas linguagens, tentou criar uma experimentação que é o encontro desses dois momentos, assim. Tempo e Morfina fala sobre um casal, o Jobson e a Eliane, eles vivem um conflito, e não é só um conflito externo, é um conflito interno. Então, eles vivem um relacionamento complicado, que eles tentam sobreviver com esse probleminha entre eles. Eu fiz parte das oficinas Queiro. Eu fiz a turma avançada em 2014, eu tenho 17 anos, aí a gente recebeu o roteiro do Rafael Aidar, e aí eu dirigi junto com o Daniel, então foi um processo super bacana. A gente constatou que nos programas brasileiros, esse posicionamento político que a gente está sentindo nas ruas está presente também nos filmes, quer dizer, são filmes com posicionamento querendo respostas ou querendo colocações sobre o mundo de hoje e o Brasil de hoje, né? A questão racial é o tema do curta-metragem USP 7%. Esse é um filme que a gente fala sobre o racismo estrutural a partir da movimentação por cotas na USP, né? A USP é a universidade mais resistente do país em adotar cotas raciais, e a partir daí a gente discute toda a questão do racismo e a questão da posição dos negros na sociedade brasileira. O Egum é um curta-metragem de animação que trata sobre a relação do pescador do litoral brasileiro, as inquietações sociais e a relação dele com o campo dos orixás, do candomblé, e a vivência dele em tentar descobrir os acontecimentos do passado através da vivência do mar. E nasce essa história muito da relação minha própria mesmo com a religião, com a filosofia dos orixás, e de querer retratar isso de uma forma mais poética, mais lúdica, mais possível sem o peso da intolerância religiosa, sem o peso dessas questões que estão aí abertas nas feridas do Brasil. O Castelo é um documentário sobre o Cidade Jardim, que é um complexo na Marginal Pinheiros. É um residencial, um shopping e tem prédios corporativos também. Ele é um complexo de luxo e é um prédio enorme que chama muito atenção na cidade. E a gente achou que era interessante discutir um pouco a intenção desse projeto, por que ele existe, qual que é essa ideia do 3 em 1 e qual a relação desse prédio com a cidade. A moradora de uma ocupação ameaçada de despejo é a personagem principal do curta O Teto Sobre Nós. Eu acho que a gente é bem realista em saber que o curta não vai conseguir modificar concretamente as coisas assim, mas eu acho que conseguir fazer um filme sobre um tema, colocar numa sala escura e fazer as pessoas refletirem e aumentar o debate sobre o assunto. Eu acho que isso vai influenciar tanto talvez outros filmes quanto outras ações e coisas desse sentido, assim, né? Um dia segue um dia na vida do deputado estadual do Rio, Marcelo Freixo, e por acaso foi um dia que aconteceu tudo e a gente estava acompanhando com uma câmera no melhor estilo cinema direto. Acho que o cinema não muda o mundo, mas ajuda bastante.
Preocupado com a formação de público, o Festival de Curtas realiza há 11 anos uma mostra de filmes dedicados às crianças e aos adolescentes. Meu Pequeno Herói Não Sabe Voar é um dos curtas brasileiros presentes na mostra infanto-juvenil. É um filme que narra a história de um menino que é louco por super-heróis e ele fica pulando de todos os lugares tentando voar. E aí ele só se estrupia no chão e está sempre machucado. E ele vive com uma mãe, não tem a presença do pai. E aí a mãe fica tentando se desdobrar para fazer as vontades do filho. Cara, eu sou apaixonado por curta, porque é um desafio muito grande ser curta-metragista, você conseguir colocar uma história em no máximo 20 e poucos minutos. Eu acho que o curta ele ainda te traz a relação direta com o fazer. Meu filme se chama Bah. Ele conta a história de um menininho de 5 anos, cuja avó, a Bah, vem morar na casa dele. E aí quando ela chega, tudo muda na casa, ele perde o quarto, ele perde o quintal, o espaço onde ele brincava. E aí no princípio ele não gosta muito dela, mas aos poucos os dois vão criando uma relação. E é esse o filme. Na verdade, quando eu escrevi o roteiro, eu estava pensando no protagonista criança, então o projeto nasceu com esse recorte já. Mas, na verdade, uma coisa que me atrai muito no cinema é o olhar da criança, né? Esse olhar que é livre de vários julgamentos, né? Acho que a criança enxerga o mundo de uma maneira diferente que os adultos, com tantas outras coisas acontecendo, tantas outras lentes na frente, acabam não vendo umas coisas que as crianças veem. Eu não tenho dúvida que é muito melhor a gente apresentar filmes brasileiros na infância, se a gente está querendo um espectador que vai se interessar pelo nosso cinema, do que tentar recuperar ele depois na juventude, né? E também acho que a questão do cinema e da linguagem visual para as crianças tem outros objetivos, como, por exemplo, um cidadão mais crítico em relação àquilo que ele assiste. Então, sabendo que um acontecimento pode ser filmado de diversos pontos de vista, acho que elas começam a perceber que você tem que questionar aquilo, procurar melhor o que você quer, entender que há várias possibilidades e que eles mesmos podem também produzir obras, né?